Lucas, capítulo de número 13, e nós vamos ler o versículo de número 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na versão corrigida. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum se endireitar. E vendo a Jesus, a chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Fica com sua Bíblia aberta e feche seus olhos. Eterno Pai, nós lemos a sua palavra e cremos que o teu Espírito Santo já está ministrando no nosso coração. Pedimos para que continue ministrando a cada um de nós essa noite. Que a tua palavra venha, Pai amado, de forma singular para cada um de nós. Que cada mente seja levada cativa a Cristo. E toda e qualquer distração já esteja, Pai amado, quebrada em nome de Jesus. Toda a nossa atenção será somente para Ti, para a Tua voz. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus assim oramos. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, amados? Amados, a palavra de Deus nos conta desse episódio bem singular. E lendo aqui no Evangelho de Lucas, Lucas é um daqueles que mais coloca detalhes nos acontecimentos. No entanto, neste episódio específico, ele fala de maneira muito direta. Parece até que era Marcos escrevendo, que Marcos, quando você lê aquilo que Marcos escreveu, sempre é muito direto, né? Muito assim, incisivo. E Lucas, nesse pequeno texto que nós lemos, ele também age da mesma forma. Ele fala sem apontar tantos detalhes, porém, o que ele escreve nos revela algumas coisas que fazem parte da vida daqueles que querem viver algo diferente em Deus. Revela algo que retrata a vida daqueles que querem encontrar um lugar em Deus que ainda não experimentaram. Revela algo daqueles que, mesmo ou apesar das circunstâncias da vida, querem viver numa profundidade que ainda não viveram. Mesmo que estando passando por situações que a vida lhes propõe, eles não ficam apegados em situações como a que estão vivendo, mas olham para Deus no sentido de querer viver algo mais profundo, algo mais intenso. E esta mulher, ela retrata um pouco isso. É bem verdade que onde Jesus estava, sempre uma multidão o acompanhava. Se nós lemos em todos os evangelhos, nós vemos onde Jesus estava, multidões se aproximavam dele. Domingo, na ministração do culto da manhã, eu falava sobre isso, sobre a multidão que estava seguindo Jesus a toda a direção. E aqui eu quero só lembrar desse ponto, que a multidão, ela sempre estava presente. E era muito comum, amados, pessoas no meio da multidão tentarem de alguma forma chamar a atenção de Jesus, para que Jesus olhasse para eles. Para você entender mais ou menos o que eu quero dizer a respeito disso, seria como hoje uma pessoa famosa de repente surgindo na rua, e as pessoas interessadas de alguma forma de se aproximarem da pessoa, tentando fazer algo, talvez levantando faixas, gritando de alguma forma para que chamasse a atenção dessa pessoa famosa. Da mesma forma, Jesus caminhava e havia ali pessoas que estavam indo atrás de Jesus pela fama. Não por reconhecê-lo como filho de Deus, mas por ouvir que ele era um homem que estava realizando milagres, era um homem que estava fazendo coisas que nenhum outro homem fazia naquele momento. E como é no dia de hoje, pessoas que andam atrás de movimentos, pessoas que andam atrás de situações, acabava aquela multidão fazendo exatamente a mesma coisa. Hoje nós vemos muitas vezes pessoas pulando de igreja em igreja atrás de movimentos, e os movimentos passam. O que sustenta uma igreja não são os movimentos, são os pilares. Como o avivamento não é retratado por barulho, mas sim por mudança de caráter. Amém? Então nós vemos que isso não é novo. Desde antes do tempo de Jesus isso já acontecia. E no tempo de Jesus isso é retratado no Evangelho através das multidões que acompanhavam. No entanto, amados, há três coisas aqui que eu quero destacar. Primeiramente, o texto começa dizendo que Jesus estava ensinando na sinagoga. Quem estava dentro da sinagoga naquele sábado, naquele dia? A mulher. A mulher estava ali dentro, recebendo ensino. Nós não vemos em nenhum ponto do texto Lucas externando o desejo dela de um milagre. Não estou dizendo que ela não queria, mas não era o motivo dela estar ali. Não era a busca do milagre.
era o fato de estar aprendendo mais a respeito de Deus, mais a respeito dos ensinamentos. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda em cima desse texto: nós temos que ter em nós, querido, ter em nós uma disposição para sermos ensinados. Ou seja, nós temos que ser pessoas ensináveis, nós temos que ser pessoas que estão prontas para aprender, para receber o ensinamento, para entender aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Ele fala ao nosso respeito e conhecer mais a respeito dEle. E aquela mulher, amados, ela estava naquele dia dentro da sinagoga ouvindo os ensinamentos dados ali para aqueles homens, e calhou que naquele sábado, naquele dia, era Jesus que estava ensinando. Jesus estava ali falando os mistérios da palavra que talvez que nenhum outro doutor da lei conseguiria expressar, nenhum outro sacerdote conseguiria expressar, porque as palavras de Jesus eram diferentes dos demais. E Jesus estava ali, ela estava ali pronta para ouvir aquilo que Ele tinha para dizer. E amados, não é difícil nós encontrarmos na nossa geração, semelhante àquela geração, pessoas que têm na verdade um interesse muito grande de receber as bênçãos de Deus, mas não têm o interesse de caminhar lado a lado com o Senhor. A palavra do Senhor fala lá através do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, verso 17, texto muito conhecido que o Eric sabe de cor, mas eu vou falar para ele porque ele está de máscara, né? Diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Fala de alguém que tomou uma decisão de caminhar de maneira diferente, de viver de maneira diferente, de ter uma conduta diferente, mais do que agir de forma diferente, aprender a ter no seu espírito um espírito diferente, manso, um espírito que desfruta dos gomos do fruto do Espírito, a ponto de reagir também de maneira diferente, semelhante a Cristo. Amém? E aquela mulher, amados, ela mostra que ela estava ali pronta para aprender, vivendo ali um tempo de ensino, um tempo de aprendizado. E amados, é muito importante nós entendermos que aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, é para ser colocado em prática. Nós não estamos aqui nos reunindo nessa terça-feira chuvosa lá fora, um friozinho que você poderia estar na tua casa comendo pipoca, assistindo um filminho no Netflix. Nós não estamos reunidos aqui para encher linguiça, não. É para passar ensinamentos que são para ser aplicados na nossa forma de andar, no nosso dia a dia. Ensinar princípios, e princípios você só vive o fruto deles quando você pratica os princípios. Ensinar direções a respeito da palavra de Deus, que nos ajudam nas decisões da vida. E aquilo que nós ouvimos, aprendemos, temos que colocar em prática. Não basta apenas ouvir, mas tem que ouvir e colocar em prática. Por isso que Isaías bem escreveu no capítulo 1, verso 19: se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas você vê que o melhor dessa terra só vem depois se você quiser e se você realmente der ouvidos. Mais do que apenas escutar, é colocar em prática, amém? Já Tiago, no capítulo 1, ele fala algo interessante, que nós devemos ser ouvintes, mas também praticantes, porque se nós apenas ouvirmos e não praticarmos, nós vamos ser semelhantes àqueles homens que se olham no espelho e daqui a pouco esquecem da sua própria imagem. Ou seja, não basta apenas, amar, nós ocuparmos um lugar no banco aqui do templo, sentar aqui, ouvir e não se esforçarmos para colocar em prática. Estaremos vivendo uma vida apenas de ilusão, vamos estar enganando a nós mesmos. E não é isso que Deus tem para nós. E eu tenho certeza, não é isso que aquela mulher queria para a vida dela. Por isso ela estava ali ouvindo. E é interessante que aquela mulher não faz nada para chamar a atenção de Jesus, mas a Bíblia diz que ele olhou para ela. Amém? Ele olhou para ela. Eu poderia até dizer assim, né, que ele a viu, né? Porque olhar, a gente olha para todo quanto é lado, mas a gente não presta atenção em detalhes. Mas quando você vê é porque alguma coisa te chamou a atenção, né? E aí é o segundo ponto que eu quero que você entenda nessa noite, que nós temos, querido, que vencer as nossas limitações por meio da fé. E aquela mulher tinha muitas limitações. Ela tinha muitas limitações a serem vencidas. Vou te dar algumas delas para você entender. Olhe para mim em nome de Jesus. A primeira limitação que aquela mulher tinha, queridos, era a sua limitação física. A Bíblia diz que ela estava encurvada, e não fazia pouco tempo, fazia muito tempo. Então ela tinha uma limitação física que com certeza trazia dificuldades para caminhar. Não devia ser fácil. Você já experimentou ficar caminhando assim encurvado?
Você já experimentou colocar um saco de 50 quilos nas costas e sair encurvado andando na rua? Não deve ser fácil, né? Ela tinha uma limitação física, ela teve que pegar e vencer aquela limitação. Às vezes a gente está com unha encravada e não quer sair do lugar. Às vezes está com caspa na sobrancelha e não quer sair do lugar. Nós somos craques para dar desculpas. Você já parou para pensar quantas desculpas você deu somente nesses últimos 2 dias? Para fazer qualquer coisa. Nós não paramos de dar desculpas para tudo. A gente dá desculpa para a mãe, para o pai, para o marido, para a esposa, para o filho. Dá desculpa para tudo. E dá muita desculpa para Deus. Quer ver uma desculpa clássica de crente? Eu não tenho tempo para orar. John Piper fala que as redes sociais serão a maior prova diante de Deus da mentira, né? Dos crentes a respeito da falta de tempo para orar. Porque quanto tempo a gente gasta em redes sociais? Quanto tempo a gente gasta lá no Zap da vida, Instagram e outras mais aí que eu não lembro o nome, né? Twitter, enfim, tudo que tem aí, Twitch, sei lá quantas mais tem. Mas enfim, amados, nós dispensamos tempo para isso. E aquela mulher, ela vence as limitações dela físicas. Ela vence também as suas limitações emocionais. Você já parou para pensar o quanto essa mulher sofreu bullying, que é a palavra da moda hoje, né? Quanto que essa mulher foi falada ali pelas pessoas próximas dela, pelas pessoas que não conheciam, né? Tá indo lá a corcunda de Notre Dame, não é do tempo dela, mas só para você entender. E ela teve que vencer, porque com certeza ela não ficava contente de ouvir. Você que já recebeu algum apelido que você não gostava, né? Eu me lembro quando eu era criança lá, eu tinha esse problema na perna que eu mancava. Eu lembro que era chamado de perninha, manquinho e tanta coisa. E aquilo também machucava. Você acha que você gostava de ficar ouvindo? Com certeza aquela mulher também não gostava de ficar ouvindo. E ela teve que vencer as suas limitações emocionais. Tem pessoa que quando tem o emocional abalado, não caminha, não segue em frente. Falaram de mim, não sei o que, aquilo outro, e se prende nisso. Amado, vença isso. Vence essas coisas, são menores do que aquilo que Deus tem para você. Mas eu fiquei magoado. Vença isso em nome de Jesus. Querido, ela venceu as suas limitações, querido, a respeito do tempo. Foram 18 anos andando encurvada. Ela poderia virar e ela tinha mais motivos que eu e você para reclamar e falar: Deus, já faz 18 anos, não aguento mais. Mas mesmo depois, ou apesar dos 18 anos, onde ela estava? Dentro da sinagoga. Ela estava lá dentro da sinagoga. Queridos, nós temos que aprender, querido, a seguir em frente, mesmo com as circunstâncias. Temos que aprender a seguir em frente, apesar das circunstâncias da vida e apesar das nossas limitações. Querido, Deus não está preocupado com as nossas fraquezas. Deus não está preocupado com as nossas limitações. Em 2 Coríntios, a palavra de Deus fala de Paulo orando, pedindo para Deus: tira esse espinho da minha carne, Senhor, tira, não aguento mais. Eu fico imaginando Paulo orando, chorando, né, com Deus. E Deus respondendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. Vamos trazer limitação? O meu poder se aperfeiçoa nas suas limitações. Aonde você acha que é fraco, aonde você acha que não pode, aonde Deus está trabalhando. Querido, por trás das nossas limitações, talvez atrás delas é onde se escondem as nossas maiores vitórias. Talvez atrás das nossas limitações, onde a gente não consegue, onde a gente pensa que não consegue, que é onde Deus quer nos ensinar a depender dEle. Talvez aí seja o momento onde nós podemos alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas. E querido, eu creio que essa mulher entendeu isso e ela continuou seguindo em frente. Olhe para a pessoa perto de você. Sei que você não pode tocar nem nada, mas vai que seus olhinhos também falam, né? Diga para essa pessoa: você tem que aprender a seguir em frente. Precisamos aprender isso, apesar das circunstâncias, mesmo com as situações, vamos seguir em frente, amém? E a última coisa que eu queria falar com você nessa noite, queridos, a respeito dessa mulher, é que mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as circunstâncias, ela estava na sinagoga. A sinagoga hoje nós poderíamos dizer que é a igreja. Mesmo com as situações,
mesmo com as circunstâncias, ela estava aonde deveria estar. Pegue sua Bíblia comigo e abra lá no livro de Hebreus, carta anônima aos Hebreus. Se a minha página aqui da Bíblia ficar inteira, prometo que a próxima vez que eu for para São Paulo eu compro uma Bíblia nova aqui, que a minha já está caindo na página. Ô glória! Hebreus 10. Eu quero ler com você a partir do verso 22. Vou esperar você encontrar para a gente ler junto. Se tiver com dificuldade, pede ajuda para alguém do lado aí. Hebreus 10. E vamos ler a partir do verso 22. Diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, ou com inteireza de coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o coração lavado com água limpa. Presta atenção no 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Vou traduzir de uma forma bem abrasileirada. Nós não devemos, de maneira nenhuma, deixar de congregar. O congregar é isso aqui, amado, estar junto. Ah, pastor, mas a igreja tem muito hipócrita. Amém, bem-vindo ao clube. Ah, pastor, mas tem muito falso na igreja. Bem-vindo ao clube. Ah, pastor, mas eu me decepcionei na igreja com o irmão. Bem-vindo ao clube. Ah, pastor, mas eu me decepcionei com o pastor. Bem-vindo ao clube. Você está esperando o que da igreja aqui na terra, querido? Perfeição? Você está esperando o que da igreja aqui na terra? Que todo mundo está lutando, todo mundo está trabalhando. A gente vai acertar, a gente vai errar. Não vamos abrir mão da nossa confissão de fé. Vamos continuar olhando firme para Cristo. Vamos continuar lutando para melhorar, para crescer, para amadurecer. Eu não sei se você percebeu, querido. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: você está curada. Lucas foi bem incisivo. Não teve uma oração dizendo: levante, estique suas mãos para o alto, toque os seus pés, vire para a direita, vire para a esquerda. Ele não falou: vai correndo no tanque de Siloé como fez com o outro. Ele apenas disse: você está curada. Impôs as mãos sobre ela e na hora ela se endireitou. Aonde ela estava quando isso aconteceu? Na igreja, congregando. Sabe por quê, querido? Você pode dizer assim: mas na igreja eu me feri. Mas na igreja também é lugar de cura. Ah, na igreja eu me senti rejeitado. Mas na igreja também é um lugar onde você se sente abraçado. Sabe por quê, querido? As coisas que mais nos machucam, na verdade, dentro da caminhada junto com os semelhantes, preste atenção nisso. Vou repetir. As coisas que mais nos machucam no fato de caminhar junto com os nossos semelhantes, com as pessoas que são semelhantes a nós, não está do lado externo, está do lado interno. Na verdade, as coisas que mais nos machucam não está nos outros, não está na atitude dos outros, está em nós, onde nós não permitimos sermos curados. Quando nós permitimos que o Espírito Santo cure essas áreas do nosso coração, amados, nada mais vai ficar te machucando. Nada mais vai ser tão grande a ponto de você querer parar ou abandonar. Pelo contrário, você vai seguir em frente, apesar das circunstâncias e mesmo com as circunstâncias. E se você percebeu, eu já falei o apesar e o mais desde o primeiro item. Para você entender que aquilo que Deus tem para você é bem maior do que esses apesares e do que essas situações que você possa ter vivido. O importante é você seguir em frente. Que esta mulher, querido, possa servir aí de exemplo para as nossas vidas, para caminharmos em frente, para seguirmos aquilo que Deus tem para nós. Amém, amados? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos onde você está. Eu quero que você, diante de Deus,
diante de Deus, possa tomar uma decisão de fazer o que essa mulher fez nos seus dias, de mesmo com as circunstâncias da vida, você possa permitir ser ensinado, que o Espírito Santo possa te ensinar, você permita que os líderes te passem ensinamento, você permita que os pastores te ensinem, mas não pega esse ensino e guarda no bolso, começa a aplicar na sua vida, para que a sua história comece a ser mudada, para que você possa avançar, para que você tenha uma vida melhor, porque se você perceber, você está fazendo a mesma coisa e não melhorou nada, então está na hora de mudar, está na hora de fazer diferente. Coloque a sua fé em ação para vencer as suas limitações. E não deixe jamais de congregar. Não deixe jamais de congregar. Feche seus olhos. Amado Deus, eu oro por cada uma dessas vidas, ó Pai, que ouviu a Tua palavra nessa noite. Amado Deus, eu não vou fazer aqui apelo para que alguém levante a mão, mas eu tenho certeza que no coração destes que ouviram a Tua palavra e que creem em Ti, há nesta noite um posicionamento de caminhar de forma diferente, de viver de forma diferente. E amado Deus, eu peço que esta palavra, Pai, fique batendo, Pai amado, na mente desta pessoa, como um sino alertando para este posicionamento, para de maneira nenhuma esta pessoa venha se esquecer daquilo que ouviu, mas pelo contrário, venha colocar em prática no seu dia a dia, na sua vida, para que possa viver de forma diferente. Pai amado, que daqui a pouco tempo esta pessoa possa olhar para trás e dizer assim: valeu a pena tomar esta posição, valeu a pena decidir por esta direção, e que o Senhor possa abençoar este homem, esta mulher, para se manter firme neste propósito, e que o Senhor realize grandes coisas na vida deles, não somente na vida deles, mas também da família, daqueles que estão ao redor, que a Tua bênção, ó Pai amado, seja abundante, Pai, sendo derramada sobre todos aqueles, ó Pai, que convivem com esta pessoa. Assim nós oramos e abençoamos a cada um destes, para a glória do Teu santo nome. E a igreja que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Ainda com seus